Pronto, gravação iniciada. Bom dia a todos. Todos estão me escutando Sim. normalmente? Sim, Pronto. ouvimos bem. Então, inicialmente, muito obrigado pela participação. Nós temos, no momento, muitas pessoas no chat e no quantitativo total. Essa iniciativa já aconteceu aqui no Onofre Lopes, de trazer o professor Rafael de forma presencial, mas pela necessidade e pelo grande gosto que a gente tomou pelo tema, pela forma como o professor trouxe, a gente pediu que ele viesse uma segunda vez online para toda a população do Onofre, a população assistencial, laboratorial, médica e a população externa que também deseje aprender mais sobre o tema. Então, sobre Cândida Auris, ele pode falar mais. Sobre ele, agora eu vou falar um pouquinho. Então, ele é o professor Dr. Rafael Wesley Bastos, ele é docente do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UFRN. Ele atua nas áreas de micologia médica e resistência antifúngica, com ênfase em fungos emergentes como a Candida auris, né, que acabou de chegar aqui na nossa cidade. Ele é doutor em microbiologia pela UFMG e tem pós-doutorado em ciências farmacêuticas, com experiências também nos Estados Unidos. Atualmente, ele desenvolve pesquisas sobre Candida auris e aborda sua evolução, resistência aos antifúngicos, outros novos métodos de identificação e estratégias de tratamento, além de interações microbianas. E também participou, em 2025, dos estudos científicos que descreveram o surto de Candida auris de Belo Horizonte. Então, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. O Onofre Lopes está em festa pela sua presença. Então, fique à vontade nesse tempo e esperamos aprender muito hoje contigo. É isso. Obrigado, Aquiles. Bom dia. Vocês me ouvem bem agora? Beleza. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Aí só queria uma confirmação se está tudo ok novamente. Tudo certo, professor. Estamos... Tudo certo, né? Beleza. Deixa eu colocar um apontador aqui. Então, pessoal, gostaria de iniciar agradecendo novamente, né, por meio do convite do Aquiles, por estar aqui hoje discutindo com vocês um pouco sobre esse tema, né, que eu já venho estudando há mais ou menos 5, 6 anos, né, mais ou menos 6 anos, desde que eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, e hoje é uma das principais linhas de pesquisas do meu laboratório. Então, queria agradecer a presença de todos e o convite de voltar aqui, né, no UOL, mesmo que seja de forma remota, para a gente discutir um pouco sobre questões sobre Candida auris. E aí eu deixei a apresentação de forma bem semelhante ao que eu fiz da vez que a gente se encontrou presencialmente. E aí o título dessa apresentação é O que faz Candida auris tão diferente? Aspectos da biologia, epidemiologia, resistência aos antifúngicos, diagnóstico e vigilância desse patógeno crítico. E aí eu acredito que esses encontros eles são extremamente importantes, ainda mais quando a gente se depara com um micro-organismo, né, com um patógeno, como é a Candida auris, em que a gente conhece esse patógeno por muito pouco tempo comparado a outros patógenos, e devido a várias questões características da própria biologia e da própria infecção ou colonização que esse fungo causa. E por que eu acho isso importante? Por causa que muitas coisas, às vezes, que são vinculadas pela imprensa, ou mesmo por leituras que a gente faz, né, no dia a dia, são informações muitas vezes desatualizadas, né? É um fungo que a gente vai ver que a gente conhece relativamente há pouco tempo. Então, ainda a gente está conhecendo sobre esse micro-organismo. Então, é importante estar atualizado sobre as principais informações e atualizações envolvendo esse patógeno. Então, não tem nenhum conflito de interesse. E aí, a minha apresentação, vocês vão perceber que ela é na forma de perguntas. Então, eu faço uma pergunta, e aí eu fui na literatura, né, naquilo que está descrito cientificamente, e tentei achar e trazer para vocês as respostas. E algumas das perguntas que eu tenho certeza que alguns de vocês, talvez todos vocês, já tenham se feito. A primeira pergunta é: quem é Candida auris? Então, Candida auris é um fungo leveduriforme, consequentemente, ele é unicelular,
ele raramente forma as hifas e pseudohifas, que são características de outros espécies do gênero Cândida, né, desses fungos. É um patógeno humano emergente, o que significa que os casos, né, os isolamentos, eles têm aumentado durante o tempo. O primeiro isolamento de Candida auris ocorreu em 2007, no Japão, onde ela foi isolada do canal aditivo de uma japonesa. E esse trabalho, né, esse isolamento, ele foi reportado em 2009. Então, quando esses pesquisadores isolaram essa levedura, eles perceberam que ela não se encaixava em nenhuma espécie que já era descrita, que a gente conhecia. Consequentemente, eles descreveram uma nova espécie, sendo do gênero Cândida e auris, devido ao fato dela ter sido isolada do canal auditivo dessa paciente no Japão. Então, a gente conhece sobre Candida auris, né, a partir de 2009. Contudo, pesquisas retrospectivas com coleções de culturas mostram que Candida auris, a Candida auris mais antiga que a gente já conseguiu identificar foi em 1996, que é um fungo que causava fungemia em um paciente na Coreia do Sul. Então, veja a proximidade, né, do Japão com a Coreia do Sul. Atualmente, existe uma proposição de reclassificar a Candida auris como Candidosima auris. Durante a minha apresentação, espero que fique claro que a Candida auris ela é bem diferente biologicamente, mas também na sua forma de causar doença, enfim, de interagir com o ambiente, de outras espécies de Cândida, como a Candida albicans, que é aí o modelo de Cândida que a gente tem. E aí, estudos genéticos, eles mostram que Candida auris ela é tão diferente de Candida albicans e de outras Cândidas que ela deveria ser realocada para o gênero Candidosima. Contudo, ainda clinicamente, né, do ponto de vista médico, existe um apelo para que se continue usando o termo Candida auris para não gerar aí uma confusão de termos. Então, biologicamente, Candida auris é Candidosima auris, mas do ponto de vista médico, do ponto de vista aplicado, a gente ainda se refere a ela como Candida auris. Então, nas leituras de vocês, vocês podem se deparar com Candida auris, Candidosima auris ou até os dois nomes. Quando a gente coloca a palavra Candida auris no Google, uma das primeiras imagens que aparecem é essa imagem aqui, né? Seria uma ilustração de como seria a micromorfologia, ou seja, as células da Candida auris. Mas essa imagem representa tudo menos a Candida auris, porque aqui ela está representando a formação de pseudohifas, que são essas estruturas alongadas aqui, onde que a gente tem essas estruturas ovaladas, né, nas extremidades, né, dessas estruturas. A Candida auris raramente forma hifas e pseudohifas, tá bom? Essa seria a imagem microscópica que a gente tem da Candida auris. Então, elas seriam fungos leveduriformes, então eles têm esse formato arredondado, ovalado, e microscopicamente, como também a cultura, né, a colônia, eu não consigo diferenciar a Candida auris de outras leveduras, principalmente do gênero Cândida, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma microscopia de Candida auris e aqui uma microscopia de outra levedura muito próxima de Candida auris, chamado Cândida do Bucher-Mulone, tá? Aqui eu trouxe uma microscopia eletrônica de varredura para a gente observar os detalhes da morfologia da Candida auris. Então, eu já não consigo diferenciar a Candida auris nem pela sua cultura, né, pelas suas colônias, que são muito semelhantes em relação a outras espécies de Cândida, e muito menos pela sua micromorfologia, o que, inclusive, é um dos nossos gargalos e desafios aqui de lidar com esse patógeno, que é a sua correta identificação. Então, por que Candida auris é um problema de saúde pública e por que a gente ouve esse termo superfungo? Esse termo superfungo ele vem de um termo coloquial que é usado para as bactérias, né? Então a gente fala das superbactérias, né? As KPCs, as NDMs e outras bactérias, né? Os VREs, os MRSAs, que comumente causam IRAs, infecções relacionadas à assistência à saúde, e que tem uma característica muito importante, que é a sua alta capacidade de resistir aos antimicrobianos.
E aqui nós nos deparamos com um fungo que tem essa mesma característica. Então, a gente observa que a Candida auris é um problema de saúde pública, porque ela tem uma altas taxas de resistência aos antifúngicos. Além disso, ela consegue persistir tanto em superfícies inanimadas, ou seja, superfícies do ambiente, tá? E de equipamentos e de utensílios, como na pele humana. E essa persistência ela é por longos prazos, então ela fica ali viva, viável, por muito tempo. Consequentemente, ela tem uma alta capacidade de se disseminar, principalmente num contexto hospitalar. Então, ela sobrevive por muito tempo e ela consegue se disseminar, causando surtos. Uma vez que ela persiste, né, nas superfícies e também na pele das pessoas, ela, em alguns casos, pode transitar de um micro-organismo comensal para um micro-organismo parasita e causar infecções invasivas com altas taxas de mortalidade que variam aí de 20% até 100% dos infectados. Então, por tudo isso, por esses 4 fatores mínimos, a Candida auris é um problema de saúde pública e por isso que a gente vai ouvir esse termo popular superfungo. E quais os problemas de saúde Candida auris pode causar? A maioria dos casos, dos isolamentos de Candida auris, eles são isolamentos de pacientes que estão colonizados. O que significa isso? A gente consegue encontrar o fungo naquele local, naquele sítio do paciente, seja aqui no canal auditivo, na fossa nasal, na orofaringe, na axila, na urina, no ânus e no reto e na virilha. E aqui eu marquei os principais lugares de quando o paciente ele está colonizado, a gente encontra Candida auris, que é a fossa nasal, a axila e a virília, sendo que ela pode ser encontrada também em outros sítios. Nesse local, ela está apenas ali, se multiplicando, sem chamar, sem induzir uma resposta do hospedeiro. Consequentemente, eu não tenho uma debelação de uma doença infecciosa. Em alguns casos, de acordo com alguns fatores de risco do paciente, a Candida auris ela pode transitar de colonizante, ou seja, de comensal, para parasita, para patógeno, para ocasionando uma doença infecciosa, onde eu vou ter, inclusive, dano tecidual e resposta imune montada do hospedeiro. Quais são esses fatores de risco? Intervenções cirúrgicas agressivas, ventilação mecânica invasiva, nutrição parenteral total, catéter urinário de demora, catéter venoso, catéter arterial, hemodiálise, colonização multifocal, doença renal crônica, diabetes mellitus e exposição prévia a antibióticos e antifúngicos. Se a gente for ver esses fatores de riscos, são fatores de riscos que, inclusive, são fatores de riscos para outras infecções causadas por outros indivíduos do gênero Cândida. Então, em muitos casos, esses fatores de risco, eles não se diferenciam de outros indivíduos, né, de outras espécies do gênero Cândida. Então, quando presente ou quando a Candida auris, né, muitos desses fatores, eles vão ajudar a Candida auris a alcançar tecidos estéreis. Consequentemente, vai haver aí a montagem de uma resposta imune e aí a debelação de uma doença infecciosa. E dentre todo o espectro, né, de manifestações clínicas que a Candida auris pode ocasionar, a infecção de corrente sanguínea é a infecção mais comum, né, uma das mais sérias, ocasionada por esse patógeno, né? Então seria uma candidemia ocasionada aí por Candida auris. Tá, então ela pode desde colonizar o paciente, quanto causar infecções, sendo a infecção de corrente sanguínea mais comum. Quando isso acontece, quais antifúngicos eles são indicados para tratar infecções por Candida auris? Então a gente já sabe que o arsenal de antimicrobianos para tratar ou serem usados como profilaxia contra os fungos, ele é pequeno. Então a gente não tem muitos antifúngicos que a gente possa utilizar em infecções invasivas, como são as infecções, a maioria das infecções causadas por Candida auris. E aqui a gente vai ver que os antifúngicos indicados são os mesmos indicados, né, para tratar as infecções de corrente sanguínea
causadas por outros organismos, por outras espécies do gênero Cândida. A primeira opção terapêutica são as equinocandinas, representadas aqui pela anídula fungina, mica fungina, caspa fungina e, recentemente, no Brasil, reza fungina. A gente tem aqui como opções alternativas os polienos, como a anfotericina B, e os azóis, representados aqui principalmente ao fluconazol. Então, o recomendado é usar a equinocandina quando se pode usar a equinocandina, né, que a gente tem aqui um ponto negativo em relação às equinocandinas, que é a sua biodistribuição, então ela não vai alcançar concentrações suficientes ou terapêuticas para matar o patógeno, né, em alguns sítios, tá? Então, sempre quando recomendado é a equinocandina, e em casos alternativos, os polienos e os azóis. E como que as taxas de resistência, uma vez que eu falei que essas taxas são altas, elas variam em relação aos antifúngicos em Candida auris. Então, no início, pessoal, quando a gente soube sobre Candida auris e o mundo começou a isolar Candida auris de vários surtos, né? Aconteceram surtos em Londres, aconteceram surtos na Espanha, na Venezuela, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Índia, no Paquistão, etc. No mundo todo, né? Quando isso foi acontecendo, principalmente entre 2010 a 2020, começaram a se isolar as Cândidas auris e perceberam que tinha uma alta quantidade de Candida auris que eram resistentes principalmente ao fluconazol. Essa resistência ela chegava a mais de 90% dos isolados, algo que não é tão comum entre as cândidas, excetuando, obviamente, Candida glabrata e Candida krusei, né? Candida krusei que é intrinsecamente resistente ao fluconazol. De 2020 até 2026, a gente começou a isolar Candida auris de outros países, de outros lugares, que eram sensíveis ao fluconazol. Então, no ano passado, meu grupo de pesquisa ele revisitou, reanalisou 1.031 isolados de Candida auris e os testes de sensibilidade aos antifúngicos para a gente entender e atualizar se as taxas de resistência aos antifúngicos dessa espécie. E o que a gente observou? Quando a gente analisa todos os isolados, esses 1.031 isolados, lembrando que antes desse nosso estudo, o estudo que tinha analisado mais isolados de Candida auris foi 390, de um mesmo local. Nesse caso, a gente analisou isolados de Candida auris do mundo todo. Então, a gente tinha uma amostra aí muito maior da diversidade da Candida auris. O que a gente observou? Que, na verdade, não é 90% dos isolados são resistentes ao fluconazol. Essa taxa é de 77%. 24% dos isolados são resistentes à anfotericina B, e quando a gente vê aqui as equinocandinas, essas taxas são menores que 10%, sendo a taxa de resistência à caspa fungina maior e a taxa de resistência à anídula fungina menor. E por isso, mais um motivo para escolher, né, as equinocandinas como a primeira opção para tratar as infecções invasivas por Candida auris. Mesmo assim, mesmo essas taxas elas sendo atualizadas e a gente percebendo que algumas dessas taxas eram menores do que a gente tinha descrito, né, que o mundo, que a ciência tinha descrito anteriormente, alguns detalhes impressionam, como, por exemplo, a taxa de resistência à anfotericina B. Os fungos, né, a anfotericina B é um medicamento extremamente efetivo do ponto de vista de atividade contra os fungos. E aí você se deparar com um fungo que de 10 isolados, 2 a 3 vão ser resistentes à anfotericina B, é algo que impressiona, considerando um fungo e considerando que em muitos lugares a anfotericina B vai ser usada para tratar infecções invasivas no lugar das equinocandinas, que a gente sabe que não está disponível, né? Recentemente está disponível no SUS. E aí é interessante a gente observar que, além dela ser resistente a um antifúngico, ela também pode ser multiresistente. E multiresistente em fungo, a gente considera resistente a um antifúngico de pelo menos 2 classes diferentes, ao contrário das bactérias, que é de 3 classes diferentes. Então, aqui a gente percebe que 21% das Candidas auris são resistentes à anfotericina B e ao fluconazol. Ou seja, se ela é resistente à anfotericina B, existe uma grande chance dela ser resistente ao fluconazol.
E aí, quando a gente observa essa multiresistência em relação aos outros antifúngicos, né, incluindo as equinocandinas, a gente vê que as taxas diminuem consideravelmente. E o que impressiona novamente é que existe Candida auris, mesmo que numa porcentagem muito pequena, né, 1,2%, né, de 409 isolados que nós investigamos, resistentes a todos os antifúngicos recomendados para o tratamento de Candida auris. Né? Aqui a gente excetuou outros azóis, mas considerando fluconazol, anfotericina B e as 3 equinocandinas mais disponíveis. Então, existem isolados de Candida auris pan-resistentes, resistentes a todos os antifúngicos. E aqui é um grande problema em relação à Candida auris, que eu já aviso, é que muitas vezes o isolado, o isolado que coloniza ou infecta o paciente, ele pode ser muito sensível, ou seja, sensível a todos os antifúngicos, mas por motivos que ainda a gente não entende muito bem, durante a terapia com um ou mais desses antifúngicos, um isolado pan-resistente pode ser selecionado durante a terapia. Então, o paciente não precisa ser infectado com isolado com esse perfil de sensibilidade, de resistência. Esse perfil ele pode ser selecionado durante o tratamento. Todo isolado de Candida auris é igual, então essas taxas, por exemplo, elas são características de todo isolado de Candida auris, ou todo isolado de Candida auris causa surto hospitalar, causa doença invasiva, como infecção de corrente sanguínea. Na verdade, a gente consegue separar os isolados de Candida auris em 6 clados que são geneticamente distintos. Então, a gente tem o clado 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eles recebem esse nome de acordo com o local onde que ele foi isolado primeiro, né? Hoje a gente sabe que ele não está restrito a esses locais, mas inicialmente a gente achava que o clado 1 ele era característico apenas da Índia, por exemplo, e o clado 2 ele era característico apenas do leste asiático, né? Então vai ser Japão, Coreia do Sul. Hoje a gente sabe que não é assim, e por isso que eles recebem esses nomes. O clado 1, 2, 3 e 4 foram os primeiros a serem encontrados, e o 5 e o 6 eles foram descritos nos últimos 4 anos, sendo que o primeiro isolado japonês ele pertence ao clado 2. Né? No Brasil, circula, já adiantando, o clado 1 e o clado 4, que é da América do Sul. Então, a gente tem um clado 1, que é característico da Índia, principalmente, e o clado 4, que são isolados característicos muito parecidos com o da Colômbia, por exemplo, Panamá e Venezuela. Tá? Então, a gente viu que nem toda Candida auris é igual, e que, na verdade, elas são geneticamente distintas. Inclusive, eu posso classificar elas em grupos chamados clados. Então, a pergunta que fica é: existe diferença entre os isolados de Candida auris em relação à resistência antifúngica? Existe. E nesse trabalho, foi a primeira vez que a gente trouxe essa diferença, analisando tantos isolados. Então, aqui a gente tem o perfil de resistência antifúngica aos azóis, polienos e equinocandinas, do clado 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o que eu queria chamar a atenção para vocês? Apesar da taxa global de resistência ao fluconazol ser 77%, no clado 1 e no clado 3, essa resistência ela é maior que 94%. Vejam bem. Então, são os clados, em relação ao fluconazol, mais resistentes. Comparativamente, o clado 5, 6 e 2 são os menos resistentes ao fluconazol. Quando a gente pensa aqui no clado 1, além dele ser muito resistente ao fluconazol, ele é muito resistente à anfotericina B, essa resistência chegando a 46% dos isolados, ou seja, de cada 10 isolados, 5 do clado 1 provavelmente são resistentes à anfotericina B. E a resistência à caspofungina, que globalmente é menos que 10%, aqui no clado 1 vai ser quase 23%. Então, é uma resistência bastante considerável. Tá? E a gente vê, então, que o clado 1 e 3 são os clados mais resistentes do ponto de vista antifúngico, seguido pelo clado 4, e o clado 2, 5 e 6
são os clados que representam menor resistência antifúngica. Só por curiosidade, de novo, no Brasil, nós temos o clado 1, que é extremamente resistente, né? É muito comum, as taxas de resistência são bastante altas, né? Tanto a fluconazol, anfotericina B e caspofungina, e clado 4, que tem aí um perfil de resistência intermediário comparado aí aos outros. Então, a resistência, ela não é linear, né? Não é homogênea entre os isolados de Candida auris. E aí fica a pergunta, então, já que ela não é homogênea, toda Candida auris seria um superfungo? Primeiro que esse termo é um termo extremamente assustador e que confunde, de certa forma, principalmente a população em geral, né? A Klebsiella pneumoniae, por exemplo, ou a Escherichia coli, o Enterococcus ou o próprio Staphylococcus aureus, a espécie em si, ela não é uma superbactéria. Existem versões delas mais resistentes, multiresistentes, extensivamente resistentes ou até pan-resistentes. Mas a gente não considera a espécie como toda resistente, porque existe uma variação enorme dentro de uma mesma espécie, apesar da gente ver aí uma evolução, principalmente intra-hospitalar, de casos cada vez mais correntes dessas versões mais resistentes, dessas superbactérias que a gente fala. Então, por que considerar uma espécie um superfungo, quando, na verdade, existem versões dessa espécie que, sim, se enquadram nesse termo coloquial que a população costuma usar? Então, vamos ver aqui, a resistência antifúngica está muito claro. Nem toda isolado de Candida auris é multiresistente. Inclusive, nos mais de 130 isolados do Brasil, a maioria desses isolados, mais de 90% desses isolados, são multissensíveis, ou seja, são sensíveis a todos os antifúngicos que nós temos disponíveis. Outro ponto é infecção invasiva. Alguns clados, eles causam menos infecção invasiva do que outros. Então, também não é uma característica homogênea em relação a todos os isolados de Candida auris. Principalmente o clado 2, que é o primeiro clado lá do Japão descrito. Ele tem indivíduos do clado 2 têm menos capacidade de causar infecções invasivas. Já a persistência em superfícies inanimadas e na pele humana e a capacidade de disseminação parece ser uma característica comum entre as espécies de Candida auris. Apesar de variar, tá, entre os clados, parece que principalmente a persistência ela é comum, tá? A capacidade de disseminação ela não é tão comum quanto a persistência, tá bom? Então, nem todo isolado de Candida auris vai ter todas essas características que normalmente a gente usa para classificar um micro-organismo como superfungo. Então, eu queria trazer essa discussão crítica, né, num ambiente como esse, para a gente desmistificar e atualizar o nosso pensamento em relação a Candida auris. Isso não significa que nós não devemos nos preocupar com esse patógeno emergente. E aí a gente vai discutir isso um pouco para frente, o porquê que devemos nos preocupar com ele. Mas eu queria trazer essa atualização e essa desmistificação. Então, Candida auris é muito diferente de outras cândidas? E a resposta é sim e não. Ela, filogeneticamente, ou seja, a relação genética, né, de surgimento dela, ela é muito semelhante a cândidas que a gente chama do complexo Emulone, né, que são também cândidas relativamente resistentes, principalmente a resistência à anfotericina B. Nesse complexo, ela é elevada, tá? Então, a gente pode ver aqui que a cândida ela é muito semelhante à cândida emulone, pseudoemulone, do Bush-emulone, que hoje nós chamamos de complexo emulone. E todas essas cândidas, emulone auris, hoje, elas são indicadas, né, para serem reclassificadas como candidosima, tá bom? Só que elas são bem distantes e diferentes de outras cândidas mais típicas, vamos dizer assim, como a própria Candida albicans, tropicalis e parapsilose. Joia? Então, a Candida auris, ela é, sim, diferente de outras cândidas. Inclusive, existe essa ideia, né, essa proposição de reclassificar a Candida auris como outro gênero chamado Candidosima auris.
Então, o que difere Candida auris de outras cândidas, usando a Candida albicans como exemplo? Primeira coisa é a capacidade de persistir no ambiente. Candida albicans não persiste no ambiente, não é persistente, já a Candida auris é, devido, inclusive, à sua alta capacidade de formar biofilmes. A Candida albicans é facilmente identificada no laboratório, já a Candida auris é de difícil identificação e separação, e é mais custoso para o laboratório fazer esse processo, do ponto de vista econômico. A Candida albicans é sensível a desinfetantes, ela morre facilmente com amônia quaternária, já a Candida auris possui alta tolerância, especialmente a determinados desinfetantes, como os desinfetantes à base de amônia quaternária. Candida auris coloniza pele, boca, trato digestivo e genital. Já a auris, ela vai colonizar preferencialmente a pele, principalmente aquelas regiões que eu falei, inguinal e axilar. A Candida auris, a transmissão é por contato direto com as mãos. Já a Candida auris, a transmissão acontece pelo contato com as mãos, mas principalmente também no ambiente, né? Já que ela persiste nos equipamentos e em outras superfícies. O tipo de infecção mais comum, modo de infecção mais comum por Candida albicans, né, é a comunitária. Já em Candida auris, a gente vai ter infecções do tipo IRAS. Candida albicans, fonte de infecção endógena e, em alguns casos, exógena, ou seja, como própria microbiota, né, ela transloca e causa a infecção, né, alcançando aí sítios estéreis. Já a Candida auris, a fonte de infecção é exógena. Principais quadros clínicos: candidíase oral, vaginal, em alguns casos, infecção de corrente sanguínea. E já principais quadros clínicos da Candida auris, a infecção de corrente sanguínea. Geralmente, Candida albicans não resiste aos antifúngicos, e aqui a gente vai ter resistência frequente. Candida albicans forma hifas e pseudohifas, que são as formas invasivas. Candida auris não. E Candida albicans são sensíveis a alta quantidade de sal e temperatura. Já a Candida auris, ela vai resistir a alta quantidade de sal e temperatura. Se a gente lembrar, eu disse que Candida auris, ela consegue persistir e colonizar por longos tempos a pele, principalmente a região axilar e inguinal. Uma das explicações é por causa da sua halotolerância, ou seja, capacidade de tolerar e crescer em altas quantidades de sal. Consequentemente, naquele ambiente onde você tem uma sudorese intensa, né, uma sudorese maior, ela vai conseguir crescer, inclusive ela vai conseguir competir com outros micro-organismos que não conseguem aí tolerar ou crescer essa quantidade de sal e, consequentemente, essa quantidade de sal vai limitar o crescimento desses patógenos. Então, a partir daqui, deu para a gente, espero que tenha dado para a gente entender o porquê que a Candida auris ela é um problema do ponto de vista intra-hospitalar. Porque é intra-hospitalar, principalmente, que a gente vai encontrar aqueles fatores de risco para a Candida auris transitar de colonizante para parasita e, consequentemente, causar uma infecção. Mas será que essa Candida auris ela existe fora do ambiente hospitalar, além da colonização humana? E é isso que, a partir de 2020, começaram a surgir artigos que isolaram Candida auris de outros locais fora do contexto humano. Então, esse é o primeiro trabalho, onde que eles isolam Candida auris da areia, né, de uma ilha que pertence à Índia. E, nesse caso, muitas das Candidas auris já eram resistentes ao fluconazol, né? Então, seria assim, quase uma resistência intrínseca nesses isolados. Ela também já foi isolada da casca de maçã, da cavidade orofaríngea de golfinhos, do trato digestivo de gafanhotos, da orelha de cachorros, da cloaca e do sangue de serpentes e das fezes da gatinha Nina. Aqui é inclusive uma foto, nessas fotos eu peguei representativas, e aqui é a foto desse artigo, né, que traz a gatinha Nina, que é uma gatinha onde eles estavam investigando Candida auris em animais de companhia, e aí eles observavam que gatinha Nina, ela era colonizada, ela tinha uma doença, né, autoimune, e ela era colonizada por Candida auris, e eles
foram acompanhando o tempo que eles conseguiam recuperar a Candida auris de gatinha Nina. E aí eles conseguiram recuperar a Candida auris por mais de 6 meses, ou seja, uma colonização bastante longa, né? A Candida auris pertence ao clado 4, e nesse caso ela já era resistente ao fluconazol, a caspo e a anfotericina B, tá? Isso levanta uma hipótese, né, em considerar qual que seria o papel, né, de animais de companhia ou não na disseminação dessa Candida auris e na evolução da resistência em Candida auris, já que em muitos isolados, desses animais, isolados de Candida auris desses animais, já se obtinha isolados que eram resistentes a um ou aqui a todos, né, pelo menos um antifúngico das 3 classes de antifúngicos usados no tratamento para Candida auris. Então, qual seria o papel desse ambiente na disseminação e também na evolução da resistência desse patógeno, tá? Lembrando que, normalmente, é no hospital ou no atendimento à saúde, né, na assistência à saúde, onde que a Candida auris ela encontra os fatores de risco que nós já discutimos para ela transitar de colonizante para parasita. E aí a pergunta que fica, a Candida auris, ela mata mais do que outras cândidas? Então, a taxa de mortalidade geral, né, principalmente de infecção de corrente sanguínea, é de 20% a 100%. Ela varia em relação ao estudo, né, que vai considerar região geográfica, perfil demográfico e condições clínicas de base no momento da infecção. Enquanto as taxas de mortalidade na Europa variam, em média, 20%, na Ásia elas chegam a 44%. Mas em estudos que comparam a taxa de mortalidade em infecções de corrente sanguínea, comparando pessoas que foram infectadas por Candida auris e pessoas que foram infectadas com outras espécies de Cândida e tratados, por exemplo, com equinocandinas, que é a primeira linha de terapia para infecção de corrente sanguínea, para as cândidas de maneira geral, né? Então, nesse estudo, eles englobaram 83 pacientes com infecção de corrente sanguínea infectados por Candida auris e 113 pacientes com candidemia por outras espécies de Cândida. E aí, quando eles vão analisar a mortalidade global entre esses dois grupos, o que interessantemente eles acham? Que a taxa, a mortalidade global, é semelhante entre os outros grupos, o que significa que Candida auris ela não leva, né, a um desfecho clínico desfavorável mais do que outras espécies de Cândida. E nesse estudo, em outros estudos, o que eles observam? É um estudo feito nos Estados Unidos. O que eles observam? Que muitas vezes o paciente que é infectado pela Candida auris, esse paciente, clinicamente, ele está pior, né, do que o paciente infectado por outras cândidas. E muitas vezes o desfecho desfavorável é por causa desse quadro clínico que já está mais grave do que quando o paciente é infectado por outras cândidas. Então, se você não leva isso em conta nas análises estatísticas, a gente não, muitas vezes, chega a essa mortalidade global semelhante. Mas o que eles indicam? Né? Então, beleza, a Candida auris não mata mais, mas existe uma maior recorrência microbiológica nos pacientes infectados com Candida auris. O que significa isso? Após 60 dias de tratamento adequado, ainda eu consigo recuperar a Candida auris em hemoculturas, ou seja, hemocultura ainda positiva para a Candida auris, mais no grupo dos pacientes infectados com Candida auris do que no grupo dos pacientes infectados com outras cândidas. Então, provavelmente você vai ter que ter um tratamento maior, né, mais prolongado, para você aí conseguir obter hemoculturas negativas quando a gente fala de pacientes infectados com Candida auris. Mesmo assim, veja como, por exemplo, nos Estados Unidos, os isolados de Candida auris são bastante resistentes. Lembrando que aqui nesse estudo, em todos os casos, eles usaram equinocandinas como tratamento. 98% das Candidas auris eram resistentes ao fluconazol e 86% à anfotericina B. Quando a gente analisa o grupo das outras cândidas, a gente vê uma taxa menor de 2% ao fluconazol e de 0% à anfotericina B. E, nesse caso, nenhuma resistência à equinocandina, nem em Candida auris, nem em outras cândidas, foi encontrada.
e talvez por isso que não houve diferença entre os grupos, né, em relação à mortalidade, já que todos foram tratados com equinocandidas. Outro trabalho, ele vai investigar a persistência da candidemia. O que significa? Ele coleta várias hemoculturas consecutivas e aí ele vê em 5 dias de tratamento, né? Aqui eles analisam os pacientes, eles são tratados com fluconazol, anfotericina B ou equinocandina. Então ele tem pacientes que são infectados com Candida auris e grupo de pacientes infectados com outras cândidas. E aí ele observa que pacientes infectados com outras cândidas, depois de 5 dias de tratamento, já não se observa positividade na hemocultura. Mas nos pacientes infectados com Candida auris e parapsilose, né, não co-infectados, né, naqueles infectados com Candida auris e naqueles infectados com Candida parapsilose, as hemoculturas elas continuam positivas após 5 dias. Isso a gente chama de persistência da candidemia. Então, Candida auris, existe um risco aumentado de candidemia por si só nos pacientes infectados com Candida auris, mesmo quando outros fatores que também poderiam influenciar o desfecho são analisados. A persistência se mantém até quando dispositivos, por exemplo, que são aqueles que causam, são as fontes dessa candidemia, eles são removidos. Então, a gente tem maior persistência nos grupos infectados com Candida auris, mas a gente não tem uma taxa de mortalidade maior. Então, resumindo, Candida auris está associada a altas taxas de mortalidades em candidemia, mas essa infecção não mata mais que outras cândidas quando fatores clínicos importantes são ajustados em análises comparativas. As comparações mostram mortalidades semelhantes entre grupos. Os trabalhos que eu mostrei eles foram feitos nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui eu também deixei alguns trabalhos que chegam na mesma conclusão, inclusive aqui com uma realidade um pouco mais semelhante que a nossa, que é de um estudo feito na Colômbia. Uma outra dúvida que fica é quanto tempo o paciente internado ele fica colonizado por Candida auris. Então, esse trabalho ele vai analisar, né, que eles chamam de residentes, tá? Os pacientes eles não estão num hospital, tá? Mas numa instituição de assistência à saúde. Então, eles chamam residentes. E aí eles vão analisar a colonização de pacientes por Candida auris. Então, eles fazem o rastreio por meio do SWAB, né, inguinal e axilar. E aí eles identificam se o paciente ele tá colonizado ou não por Candida auris. Então, aqui os pacientes que eles analisaram, né, mais de 70 pacientes, aqui tem representado alguns, e quando está de azul, identifica se o resultado foi negativo. E quando está aqui um triângulo de laranja, laranja avermelhado, identifica que o resultado foi positivo. E vejam que eles coletam mais de uma vez num período aí de 10 meses para ver o que acontece. E aí o que eles observam? Determinados residentes dessa instituição, durante esses 10 meses, nunca foram colonizados por Candida auris. Alguns pacientes, eles foram colonizados, apresentaram colonização positiva desde o primeiro momento, a primeira coleta, até no 10º mês, ou seja, 10 meses de colonização. Uma vez que o paciente foi colonizado, mesmo ele tendo infecção ou não, ele não descolonizou nesses 10 meses. E existem alguns casos que, vejam, obteve uma coleta negativa, né, um resultado negativo, mas em algum momento o paciente positivou, tá? Tem alguns casos que ele negativa aqui por vários meses e positiva em um determinado momento. Isso identifica duas coisas. Esse artigo ele foi muito importante para duas estratégias que a gente utiliza hoje na prática. Primeiro é que o paciente positivo, uma vez que a gente detecta o paciente colonizado com Candida auris, esse paciente é positivo e a gente não continua a fazer os testes, porque a gente considera que esse paciente vai continuar positivo por muito tempo. Então, ele já é positivo e pronto. Eu não vou ficar recoletando desse paciente. Já o paciente sobre risco de colonização ou infecção por Candida auris,
seja por contato com esse paciente, ou por um dispositivo que eu usei nesse paciente, ou por um exame, por um local, por compartilhamento do local com aquele paciente positivo, né? Então, esse paciente ele foi escolhido por algum motivo para ele ser rastreado. Então, quando a gente faz um rastreio desse paciente e esse resultado ele vem negativo, eu tenho que fazer mais coletas, porque muitas vezes essa positividade ela vai aparecer só em coletas seguintes, posteriores. Então, no mínimo, a gente faz 3 coletas, mas normalmente a gente continua coletando, né, em alguns casos, por várias semanas desse paciente, justamente porque essa positividade ela pode aparecer depois. E quando o paciente ele recebe alta hospitalar? Por quanto tempo ele fica colonizado? Porque nesse caso, a gente está falando de um residente, de um paciente que estava recebendo assistência à saúde. Nesse caso, os pacientes eles já sabiam que eles eram colonizados por Candida auris e receberam alta. E aí, esses pesquisadores eles acompanharam esses pacientes, né, por um período de 2 anos, e aí, apenas quando eles obtinham 2 amostras, né, coletadas em momentos diferentes desses pacientes, consecutivas negativas, eles afirmavam que o paciente estava descolonizado por Candida auris. Então, de 45 pessoas, 20% não tiveram culturas negativas seguidas para Candida auris, ou seja, 20% dos pacientes, mesmo após anos de terem recebido alta, eles ainda eram colonizados por Candida auris. E 62%, em algum momento, eles apresentaram a descolonização. E em mais ou menos 20%, eles não conseguiram definir se o paciente era colonizado, foi descolonizado ou colonizado. Um problema metodológico. E esses 62% que foram descolonizados, quando eles apresentaram essa descolonização? Eles demoraram de quase 6 meses a 11 meses para serem considerados descolonizados. Então, em média, demora 9 meses para o paciente ser descolonizado. Mas existe uma proposição que, em alguns casos, o paciente pode ser colonizado até por anos, até por 4 anos. Por isso que não é comum também da nossa prática de vigilância epidemiológica ficar amostrando, né, vigiando nesse sentido um paciente que recebeu alta e que é colonizado por Candida auris. Lembrando que a Candida auris é um patógeno oportunista e que ele vai se tornar parasita, principalmente quando aqueles fatores de risco estão presentes que a gente já discutiu. Por isso que ela provavelmente já se encontra no ambiente, como a gente viu, e em estudos que mostram que ela está em animais, em vegetais e até na areia da praia. E quais locais a Candida auris já foi isolada? Então, inicialmente, ela foi isolada no Japão e depois ela foi isolada em vários locais. Isso não significa que, a partir do Japão, ela se disseminou, até porque a gente tem 6 clados. O que acontece é que a gente não sabia da resistência de Candida auris, da existência de Candida auris. Uma vez que a gente soube da existência, coisas, provavelmente espécies ou isolados que a gente identificava como Candida emulone, Lusitane, Guilhermonde, provavelmente alguns desses isolados eram Candida auris, mas a gente não tinha ferramentas, porque a gente não sabia da existência dela. Uma vez que a gente soube da existência dela, a gente conseguiu identificar em vários locais. Então, existem países considerados, ela já foi isolada de mais de 65 países. Em 13 países, ela é considerada endêmica, quer dizer que os surtos eles são descontrolados, como aqui Estados Unidos, Colômbia, Índia, África do Sul, né, países da Europa. Gente, só nos Estados Unidos já foram isolados mais de 20 mil isolados e casos de Candida auris. E os isolados dos Estados Unidos são bastante resistentes aos antifúngicos. Já nós também podemos classificar alguns países como emergentes em relação a Candida auris, onde que a gente já obteve mais de 100 isolamentos. Aqui eu estou considerando isolamento, colonização, infecção e isolamento ambiental, tá? Quem são esses países? O Brasil, Israel, a Coreia do Sul, China, Quênia. Então, são países emergentes.
O porquê que é importante a gente saber, e vai ser cada vez mais importante a gente saber, os locais que são endêmicos. Porque, em alguns casos, como é o caso que aconteceu em Minas Gerais, da Candida auris, foi uma introdução de Candida auris de um paciente que foi hospitalizado na Colômbia. Como que a gente sabe disso? Por análises genéticas desse isolado que foi isolado no surto de Minas Gerais. Recentemente, houve também, está tendo um surto em Pernambuco, que é o local ou no Brasil onde os surtos estão descontrolados, né? A gente tem mais de 12 surtos que já aconteceram em Pernambuco. A gente teve um paciente, por exemplo, que veio da Grécia, que também é um local aqui onde que a gente tem onde que lá a Candida auris é emergente. Então, existe essa hipótese, ainda não é confirmada, ao contrário de Minas Gerais, que a gente confirmou geneticamente, que houve uma introdução da Candida auris da Grécia, porque esse paciente provavelmente ele viajou e teve alguma assistência nesse local. Então, é importante a gente ter em mente, né, que aqui a gente pode ter introdução de Candida auris isolados de outros países nas instituições de assistência à saúde. E qual que é a situação do Brasil em relação ao Candida auris? O primeiro isolado foi na Bahia, né? A Anvisa indica que o isolamento de uma Candida auris, né, de um isolado, já tem que ser considerado um surto. Aconteceu no final de 2020, e aí aconteceram 2 surtos, né, na Bahia, 17 casos, a maioria foi colonização e recuperação do fungo do ambiente. Depois, em 2022, aconteceu o surto em Recife, né? E desde 2022 até hoje, aconteceram mais de 12 surtos em Pernambuco. Então, é onde que a gente tem mais o boom, né? A maior emergência de Candida auris no Brasil, hoje, em Pernambuco. Eles estão com surtos ativos nesse momento, e eles têm grande dificuldade de lidar com isso. Hoje, todo paciente admitido na UTI do Estado, né, de alguma instituição do Estado, de hospital do Estado de Pernambuco, ele tem que ser testado para colonização por Candida auris. Tá? Então, eles fazem esse teste, essa vigilância, devido ao problema que ela tem causado no Estado. Ela também foi identificada, né, 4 surtos já resolvidos, né, em São Paulo, 2 surtos já resolvidos no Rio de Janeiro e um surto em Minas Gerais. Aqui eu coloquei 2025, mas foi em 2024. E recentemente o nosso trabalho ele mostra, né, o paciente ele estava na Colômbia, numa cidade onde foi o primeiro isolado de Candida auris da Colômbia em 2012 e que tem grandes problemas ainda com Candida auris. Então, ele sofreu um acidente automobilístico, ele foi hospitalizado, ele recebeu alta, ele veio para o Brasil por motivos que ainda não foram descritos. Ele precisou de ser atendido de novo, então ele foi para o hospital lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e aí ele ficou num leito, ele foi transferido para outro leito, né, para outro local, e aí uma paciente foi para esse leito, e aí identificaram a Candida auris nessa paciente. E aí, quando foram fazer o rastreio, né, de contactantes e do ambiente, eles observaram aí, conseguiram isolar mais de 8 isolados de Candida auris. Quando nós fizemos a análise filogenética molecular desses isolados, a gente observou que esses isolados, geneticamente, eles eram muito semelhantes aos isolados da Colômbia. E por isso a gente acredita que houve essa introdução desse isolado em Minas Gerais. E aí, agora, né, esse ano, a gente teve aqui o Rio Grande do Norte, é o 6º estado a identificar Candida auris. Falando do Brasil, né, esse é um material da Anvisa, que foi disponibilizado no final do ano passado, em novembro. Surtos já aconteceram na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, causados por indivíduos isolados do clado 1, em Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais, para o clado 4. Rafael, qual que é o isolado aqui do Rio Grande do Norte? A gente ainda não tem certeza, a gente precisa de fazer outra técnica, onde está sendo feita na referência, né, que é lá em São Paulo, mas tudo indica que é um isolado do clado 1 ou clado 3. A gente ainda não conseguiu, pelo método que foi usado, determinar, já que clado 1 e clado 3 são muito semelhantes. Provavelmente é um clado 1, por causa que é o circulante no Brasil. Tá? Então, isso significa que, provavelmente, o isolado que circula aqui, ele é bem diferente do isolado, por exemplo, que tem causado bastante surtos em Pernambuco.
Aqui mostra a quantidade de isolados e a fonte desses isolados. Vejam que a maioria foi de suave axilar inguinal, indicando colonização, mas a gente tem uma parcela aí de isolados de sangue. Quando a gente vê aí, então 90% dos isolados foram colonização e 10% dos isolados de Candida auris realmente causaram infecção. Dos 14 casos de infecção, 11 foram candidemia e 9 óbitos foram ocasionados, né, diretamente ocasionados por essa candidemia. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade por Candida auris no Brasil muito alta, maior aí, por exemplo, do que as médias da Europa e da Ásia, tá? Apesar da quantidade de casos de infecções reais por Candida auris ser baixa no Brasil, apenas 10% dos casos, a taxa de mortalidade ela continua alta. Então, por que se preocupar com Candida auris no Brasil? Então, a gente isolou já no Brasil mais de 130 isolados de Candida auris, a maioria, inclusive, de Pernambuco. Quase 50% veio dos surtos de Pernambuco. A grande maioria desses isolados são isolados sensíveis aos antifúngicos, multissensíveis na maioria dos casos, ou seja, sensível ao fluconazol, à anfotericina B e às equinocantinas. Contudo, apesar dessa taxa de resistência ser baixa nos isolados do Brasil, a seleção da resistência pode acontecer durante o tratamento do paciente. Então, aqui eu trago uma plaquinha de 96 postos que a gente usa para fazer o teste que a gente chama de microdiluição em caldo, para a gente determinar a concentração inibitória mínima de um antifúngico. E, nesse caso, foi a anídula fungina. Então, aqui, em cada local aqui, a gente coloca uma concentração do antifúngico, e quando está turvo, identifica que o fungo conseguiu crescer nessa concentração. Vejam aqui, ó, que as menores concentrações de anídula fungina era já capaz de matar o primeiro isolado de Candida auris que foi isolado no Brasil, lá no surto da Bahia. Em outro momento, em outro surto que teve na Bahia, a gente fez o mesmo teste, né? O grupo aqui do professor João Nóbrega fez o mesmo teste. E veja que alguns anos depois, esses isolados eles já apresentavam um perfil de resistência ou maior tolerância a essas equinocandidas, tá? E nesse caso eram isolados da urina de determinados pacientes. E a gente sabe que as equinocandinas elas não alcançam concentrações inibitórias suficientes em determinados locais, como aí na bexiga, por exemplo, para matar determinados patógenos como Candida auris. Dessa forma, a subdose pode ajudar a selecionar o fungo. Por isso que é muito importante o prescritor, né, ele conseguir determinar se o paciente está colonizado ou se ele está infectado pela Candida auris, consequentemente, da necessidade de usar um antifúngico e qual o melhor antifúngico usar. Porque, senão, durante o tratamento, ele pode estar selecionando, principalmente em casos de colonização, tá? a resistência. Então, é muito importante não prescrever por medo. Uma outra pergunta: existe um protocolo que consegue descolonizar o meu paciente, como existe, por exemplo, a MRSA? Não. Não existe protocolo efetivo para descolonizar o paciente. Então, os isolados resistentes no Brasil ainda são raros. Foram identificados 3 isolados resistentes a equinocandinas, um isolado resistente ao fluconazol, que foi esse de Belo Horizonte que nós descrevemos, e um isolado resistente à anfotericina B de Recife. O isolado daqui do hospital, ele é muito sensível, então ele é sensível ao fluconazol e sensível às equinocandinas, mas ele é sensível aumentando a exposição à anfotericina B. Então, aí já é um alerta, né? Já que ele já tem esse perfil ainda sensível, mas que é considerado intermediário para a anfotericina B. Por que se preocupar com Candida auris no Brasil ainda? A taxa de mortalidade é alta, 80% no caso de candidemia. Há o transtorno para o sistema de saúde, né? Setor de hemodiálise, então a gente vê isso em Pernambuco,
às vezes o paciente fazer hemodiálise e depois ele positivar para a Candida auris, o que causa grande transtorno, interdição de leito, né, principalmente na UTI, que acontece em Pernambuco, descarte de mobília, às vezes, né, uma grande capacidade da Candida auris é de persistir nos dispositivos, na mobília, e em alguns casos, já foi relatado em Pernambuco, deles fazerem higienização do leito, do colchão, por exemplo, do paciente, e eles ainda detectarem Candida auris, deles por 4 vezes, né? Fazer a infecção e ainda detectarem em 4 momentos, deles terem que descartar a mobília para conseguir se livrar dessa Candida auris, tá? Então, isso vai, obviamente, tudo isso vai gerar altos gastos para lidar com surtos descontrolados, o que onera o sistema de saúde. Um outro problema, introdução de linhagens de outros países. Então, os nossos isolados, eles são isolados, aparentemente, sensíveis, né? Que a literatura mostra. Mas isolados de outros locais podem não ser tão sensíveis assim, né? Como o de BH, né? Que foi a introdução da Colômbia. Provavelmente, ainda não cientificamente, a gente não pode afirmar, né? Mas existe essa hipótese desse novo surto em Recife, né? Lembrando que esses países, Colômbia e Grécia, são países endêmicos para a Candida auris, tá? E aí, esses isolados, essas linhagens, elas têm características diferentes. Então, os relatos das pessoas, né? Dos profissionais que lidam com surtos em Pernambuco, eles falam que os surtos eles estão diferentes, né? Então, tem crescido a dificuldade de fazer a higienização dos locais e realmente você eliminar a Candida auris. O paciente, né, colonizado, contactante, por exemplo, ele normalmente positivava na terceira coleta, agora ele está positivando na sexta, na oitava coleta. Então, existe aí uma alteração, uma mudança, muitas vezes, quando esses surtos eles permanecem, do perfil dessa Candida auris, pelo menos pela experiência do que está acontecendo em Pernambuco. E o risco de se tornar endêmico, como a gente está vendo surtos descontrolados acontecendo em Pernambuco. E quais são as principais medidas de controle e vigilância? Inicialmente, isolamento do paciente, coorte de contactantes do paciente, rastreio do fungo, rastreio ambiental e do contactante, e melhoras e amplificação das práticas de higienização. Pessoal, lembrando que a Candida auris é mais um micro-organismo com alta capacidade de persistir e resistir aos antimicrobianos, como já existem várias bactérias com esse perfil. Então, os controles e a vigilância, ela é de forma análoga a esses patógenos, apesar de existirem algumas características específicas. Mas aqui nós não estamos lidando, né, com algo que já não é lidado rotineiramente, ou deveria ser lidado rotineiramente, pelas instituições de assistência à saúde. Então, tem que fazer o rastreio dos contactantes e o rastreio do ambiente. Em quem coletar os contactantes? Pacientes que estiverem em contato ou no mesmo local, no mesmo setor, né, que o paciente colonizado ou infectado por Candida auris. Lembrar de amostrar pacientes que tiveram contato logo antes do paciente positivar. E lembrar de amostrar pacientes que receberam alta da unidade de onde o paciente se encontrava e que estão em outros setores do hospital. Então, para esse rastreio, para essa vigilância, a gente vai fazer 3 swabs. A gente vai umedecer esse swab e fazer bilateral a axila com o swab. O segundo swab, a gente vai fazer a parte inguinal, e quem faz isso é o profissional de saúde. E o terceiro swab, a gente faz a narina. Então, a gente coloca esses 3 swabs no meio, fornecido aqui pelo LACEN, né, onde que vai ter um caldo nutritivo para o crescimento do fungo, mais inibidores de bactéria, mais sal, e a gente vai incubar isso a 40 graus lá no LACEN, né, que é o laboratório que faz esse tipo de, presta esse tipo de serviço, porque a Candida auris ela é halotolerante, e aí, tendo esse frasco, né, positivando, ou seja, ele ficando turbo, eles vão usar meios específicos, né, seletivos e diferenciais, para conseguir isolar a Candida auris. Então, é um meio específico muito caro,
né? Não é o meio comum que nós temos aí, por exemplo, no UOL ou em qualquer laboratório, né, do Estado, né, porque é muito caro. Poucas placas, né, que 50 placas é mais de R$ 1.500, então isso é bem caro, até para a gente da pesquisa. E aí, esses isolados, então, eles vão ser identificados, confirmados pelo mal de Tom. Tá? Então, esse é o protocolo que a gente faz de identificação nos pacientes. E aí, quando fazer? Se o paciente ele é positivo, ele não é mais amostrado. Mas se ele é um contactante e eu amostro, eu tenho que mostrar pelo menos 3 vezes, em 3 rodadas, esse paciente, no intervalo de 48 horas. Se em uma dessas rodadas ele positiva, eu vou considerar e tratar ele como um paciente positivo para Candida auris. Se ele não positiva nessas 3 rodadas, eu posso continuar amostrando esse paciente por algumas semanas. No caso lá do hospital da polícia, né, onde que a gente teve esse paciente positivo. Foi feito, né, tem sido feito o rastreio, né, a vigilância desses pacientes contactantes, e a gente vai ter que fazer esse rastreio por pelo menos 6 meses, né, a 1 ano. Então, tem que ficar rastreando a presença da Candida auris, porque estudos indicam que no ambiente, ou mesmo no paciente, às vezes você faz a vigilância por muito tempo, essa vigilância é negativa, né, para a presença de Candida auris, mas em algum momento, por motivos que a gente não conhece, começa a surgir os positivos, seja ambientalmente, ou seja, do paciente. Por isso que a instituição, quando a gente tem um caso, ela tem que ficar aí sobre vigilância, pelo menos para Candida auris, tanto do paciente quanto do ambiente, por esse longo período de tempo. E o Brasil ele tem adotado essa tolerância zero para a presença de Candida auris nas suas instituições de assistência à saúde. Aqui foi um estudo brasileiro mostrando que, quando a gente tem um paciente colonizado ou infectado com Candida auris, a gente vai encontrar aqui de vermelho, né, Candida auris de vários locais onde que esse paciente, do quarto desse paciente, tá bom? Principalmente aqui nesses dispositivos, nesses instrumentos que são facilmente, inclusive, compartilhados entre pacientes. Em muitos surtos fora do Brasil, inclusive no Brasil, a Candida auris ela foi espalhada pelo hospital usando esses dispositivos. Então, quando a gente tem um caso, né, de Candida auris confirmado no local de assistência à saúde, algumas estratégias precisam de ser alteradas, né? Utilização de termômetros, material, né, que é usado do paciente, enfim, várias aí estratégias que precisam de ser alteradas justamente para o paciente, né, ele não continuar aí disseminando a Candida auris do seu leito, pelo seu quarto e, consequentemente, disseminando pela instituição. Tá? Não é recomendado pelo CDC e nem pela Anvisa fazer o rastreio, a vigilância da Candida auris de profissionais de saúde, porque espera-se que o profissional de saúde ele vai atuar utilizando aí EPIs e a higienização, né, correta, evitando aí a colonização pela Candida auris. Então, não é recomendado nem pelo CDC e nem pela Anvisa realizar esse rastreio desses profissionais. Então, também realiza a coleta ambiental, né, tanto do leito, de equipamentos e dispositivos médicos, né? Isso tudo é processado no LACEN, né, aqui mostrando uma alternativa, né? Não vou me ater a detalhes. E aqui eu queria deixar uma mensagem final sobre tudo isso que eu falei sobre Candida auris, né? Estou aqui disponível para a gente discutir um pouco mais, ou para ter momentos específicos, com equipes específicas dentro do hospital, caso o hospital, né, a CIH, enfim, a pessoal de educação ache necessário. E aí minha mensagem final são essas perguntas respondidas de forma objetiva. Por que Candida auris é um problema? Porque ela é emergente, resistente aos antifúngicos ou potencialmente resistente aos antifúngicos, persiste no ambiente e se dissemina facilmente em hospitais. Ela é diferente de outras cândidas? Sim. Coloniza principalmente a pele, tolera desinfetantes, sobrevive em superfícies e é difícil de identificar. E tem alta capacidade de causar surtos hospitalares.
Quais manifestações ela pode causar? De colonização assintomática até infecções invasivas, principalmente candidemia. Como é a resistência aos antifúngicos? Alta ao fluconazol, variável à anfotericina B e geralmente menor às equinocandinas, que é a primeira opção de escolha para tratamento de infecções invasivas. Todos os isolados são iguais? Como a resistência varia entre eles? Existem 6 tipos, clados diferentes de Candida auris. Clado 1 e 3 são os mais resistentes, seguido pelo clado 4. Eles também são os que causam eles também os que causam mais surtos. Quais clados circulam pelo Brasil? Clado 1 e clado 4. Candida auris mata mais do que outras cândidas? Não, mas está associada a alta mortalidade e candidemia recorrente e persistente, mas o desfecho depende do quadro clínico do paciente. Quanto tempo o paciente fica colonizado? Pode permanecer colonizado por meses, mesmo após a alta, de 5 a 10 meses a anos. O paciente pode ter culturas negativas e depois positivas, seja hospitalizado ou depois da alta. Qual é a situação do Brasil? Já ocorreram mais de 23 surtos, óbitos isolados e resistentes, com risco de se tornar endêmico em Pernambuco? Uma pergunta que eu deixo para a nossa reflexão. Em quem coletar e onde coletar? Em pacientes contactantes e expostos, priorizando suave inguinal e axilar, além de rastreio ambiental e, quando indicado, urina, feridas e sítios e dispositivos. Como enfrentar os surtos? Isolamento do paciente, coorte de contactantes, rastreio ativo, vigilância ambiental e reforço rigoroso da higienização. Por que se preocupar agora? Porque gera alto impacto no sistema de saúde e a prevenção é mais eficaz que o controle tardio. Alto risco de evolução da resistência durante o tratamento. Então, essa é a minha mensagem final. É isso que eu queria discutir com vocês. E se vocês tiverem outras perguntas que eu possa responder, vou estar feliz de ajudar. Se não, posso procurar depois as respostas. E queria agradecer novamente ao Aquiles e ao hospital por esse espaço para a gente discutir sobre a Candida auris. Aqui, né, o meu contato para as pessoas que quiserem entrar em contato. E aqui uma foto real, né, da Candida auris, da colônia de Candida auris, no meio seletivo e diferencial específico para Candida auris, que a gente chama de Cromaga Candida Plus. Muito obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado, em nome de todos. Eu estou vendo que foi uma palestra com um número de pessoas muito representativos, eu estou muito feliz. E eu queria propor para a gente ver algumas perguntas que foram colocadas no chat, e também abrir para algumas pessoas que quiserem perguntar de forma com o microfone mesmo, pode ser? Tem uma primeira pergunta que foi falada assim: um paciente residente precisa fazer um procedimento cirúrgico. Por quanto tempo a sala de cirurgia precisa ficar isolada? Então, é interessante quando tem um surto, né? Eu estou vivendo melhor agora, que eu estou nesse grupo de emergência, e algumas coisas a gente vai aprendendo com a prática, inclusive surgindo dúvidas que, inclusive, a gente, considerado, né, bem entre aspas, especialista, né, com apoio do pessoal da Unifesp e da Anvisa, que a gente tem que pensar em algumas dessas estratégias. De maneira geral, a realização da higienização utilizando desinfetantes efetivos, né, recomendados pela Anvisa, e que já tenham sido testados para Candida auris, ele é efetivo. A sala ela pode ser rastreada, né, para ver se essa higienização ela foi efetiva. Normalmente, esse rastreio ambiental ele é usado justamente para averiguar, né, durante o surto, se essa higienização ela está sendo feita da maneira correta. Mas esses processos, eles estando padronizados,
eles estando adequados, normalmente eles são efetivos. E aí eu não vejo, por causa... O tempo para a gente conseguir rastrear e dar um laudo, né, de que está tudo ok, ele demora. Porque você pensa, até a gente fazer o rastreio ambiental, depois da higienização, isso vai levar aí mais ou menos uns 7 dias ou mais, tá? Pelo processo para a gente identificar a Candida auris. Então, realmente, eu acho que isso traria um grande impacto, né? Principalmente nesse ambiente que seria a sala de cirurgia. Então, no início do surto, é muito averiguado essa vigilância ambiental justamente para ajudar e a padronizar esses métodos, reforçar esses métodos de controle e higienização. Lembrando que a gente está falando de mais um patógeno persistente multiresistente. Se a gente lembrar, a gente já tem outros patógenos, os VRS da vida, os MRSA, os Clostridioides difficile, né, os esporos de Clostridioides difficile, que são muito resistentes também, né, ao processo de higienização. Então, em casos de ausência de protocolos realmente descritos, a gente pode utilizar dos protocolos descritos para esses micro-organismos para a gente basear os nossos protocolos, tá? Então, realmente é uma ideia aí, né? Quando normalmente esses surtos acontecem, né? E essas dúvidas acontecem, existe ali um debate, né? Já se é uma dúvida que nunca aconteceu no Brasil, para a gente tentar, de forma efetiva, dar essa resposta, né? Com segurança, obviamente, também ao paciente que é atendido naquele local. Professor, e sobre... Perguntaram assim, qual a janela de tempo de exposição devo considerar para definir quem é contactante? Então, isso não é muito... Vamos dizer assim, a gente tem tantos dias, tal momento, mas se a gente pegar a nota técnica, inclusive do Estado, que foi liberado, tanto a Anvisa, mas vamos pegar do Estado, né? A gente tem uma nota técnica agora no nosso Estado. Lá tem descrito quem você vai considerar contactante. Mas, de maneira geral, por exemplo, se o paciente, a gente descobriu que ele é colonizado por Candida auris, e recentemente, agora esse recentemente que é um pouco vago, recentemente, ele foi fazer outros exames em outros setores, um raio-x, uma ressonância, enfim, andou pelos setores ali do hospital, e aí outros pacientes utilizaram esses equipamentos ou entraram em contato nessas superfícies, eles podem sim ser considerados contactantes. Ou, por exemplo, esse paciente ele estava num setor, admitido num setor, e aí foi encontrado Candida auris nesse paciente, e outros pacientes eles já receberam alta e já foram para outros setores. Isso é muito comum, por exemplo, na UTI, né? A gente identifica lá Candida auris no paciente na UTI, e esse paciente foi para a enfermaria, por exemplo. Esses pacientes que estavam na UTI e vão para outro setor, por exemplo, são transferidos para outro setor, eles também precisam de ser rastreados, tá? Então, dizer um tempo, honestamente, eu não tenho visto isso nas normas e nem nas nossas discussões, tá? Mas todos esses parâmetros, inclusive descritos na norma técnica do Estado, devem ser levados em consideração ao definir quem é contactante ou não. Professor, perguntaram sobre o caso específico aqui da nossa cidade, o primeiro caso, se essa cândida era sensível ou resistente. Ele é muito sensível, né? Com sensível, com intermediário para anfotericina B. Mas eu queria fazer um adendo de pessoa de um chefe, né, de um líder de um grupo de pesquisa que estuda resistência antifúngica. Metodologicamente, metodologicamente, a resistência à anfotericina B eu acho muito difícil definir para Candida auris.
Então, pode ser que ela seja realmente sensível e, na verdade, o resultado deu um intermediário, apesar de confiar plenamente no resultado do laboratório de referência. Mas eu acho que, metodologicamente, a metodologia em si, ela é uma metodologia com as suas dificuldades. Então, isso me leva a acreditar que a gente está diante de um isolado muito sensível. Quer dizer, me leva a acreditar, não. É muito sensível. E que esse perfil intermediário para a anfotericina B, ele precisa de ser analisado com cautela e visão crítica de uma pessoa que está ali na bancada também, observando a dificuldade de determinar a resistência à anfotericina B. Professor, e nesses outros hospitais, como está sendo feita a vigilância com os profissionais? O CDC e a própria Anvisa, né, não recomenda vigilância em relação ao profissional. O que é recomendado são as boas práticas, mesmo ali no ambiente hospitalar. Os EPIs, a higienização da mão. Então, isso já seria o suficiente. Existem pesquisas no surto dos Estados Unidos, por exemplo, onde que a Candida auris realmente ela se dissemina pelo hospital, a gente vê ali estudos acompanhando anos os setores e você vê que realmente ela se dissemina para os hospitais e eles fazem o rastreio em profissionais de saúde e normalmente não encontram positividade, mostrando que a higienização, o bom uso dos EPIs, por exemplo, eles são suficientes para a gente evitar a disseminação da Candida auris. Então, não é recomendado e a gente não faz. Pronto, essa aqui, ela é bem... E como é que os hospitais devem se preparar para um caso de infecção por Cândida, provavelmente auris, considerando os custos e o alto risco de disseminação? É uma pergunta complexa, né? Então, assim, hoje nós estamos com um apoio muito grande, né, do laboratório do professor Arnaldo Colombo, da Unifesp. Então, quando a gente identifica um surto, vem uma equipe do laboratório do professor Arnaldo para realizar e para treinar as equipes para fazer o rastreio do paciente, o rastreio do ambiente, para ajudar nessas dúvidas, inclusive, que já apareceram aqui, em quem coletar, o que a gente vai fazer no caso de um paciente que positivo, que teve que entrou, né, que passou por uma cirurgia, que vem aqui nos ajudar, que disponibilizam, inclusive, insumos para a gente rastrear essa Candida auris, tá? Mas, a longo prazo, pela experiência de Pernambuco, né, onde a gente tem muito contato, conversando com os coordenadores, com as pessoas que estão desde o início do surto, eles levantam dificuldades de manter, né, esse rastreio, esse controle do surto. Então, realmente, falta insumo para rastrear, falta insumo para, principalmente, rastrear o fungo, né? E aí o Estado ele também tem que passar a ajudar nesse rastreio e controle do fungo, né? Então aqui, por exemplo, quando detectou a Candida auris, imediatamente lá a gente não tinha, por exemplo, os insumos para realizar o rastreio. Aí, do ponto de vista de laboratório, de instituição, eu dei todo o apoio para o LACEN, e aí a gente foi construindo isso, e aí depois veio a Anvisa, veio o laboratório do professor Arnaldo, que tem parceria com o CDC, e aí disponibilizou treinamento, disponibilizou consultoria e disponibilizou insumos para a gente atuar tentando controlar esses surtos. Tá? Então, normalmente monta, né, já existe, na verdade, um grupo de enfrentamento à Candida auris, que hoje está focado principalmente no hospital onde que a gente está tendo os casos. Caso isso seja identificado em outros locais, esse grupo ele vai focar também nas características, né, nas especificidades de cada local. Tá bom? Então, espero que tenha respondido. É uma pergunta muito ampla, muito difícil, mas o que eu posso dizer é, considerando outros países onde que ela se tornou endêmica,
e como o Brasil ele tem se preparado e organizado para enfrentar a Candida auris, a gente tem feito isso e muito bem. E a nossa tolerância zero Candida auris mostra um marco, né, para lidar com micro-organismos desse tipo da Candida auris, que são micro-organismos potencialmente ou versões multiresistentes, grandes causadores de idas. Então, realmente, é um marco, né, no controle de infecções aí, do Brasil. Tá? Então, o que eu posso garantir é que a gente está trabalhando muito de forma multissetorial e multiprofissional para ajudar os hospitais e as instituições. E mesmo esse encontro que a gente está tendo, e eu estou fazendo encontro com vários hospitais, laboratórios particulares, públicos, para discutir esses pontos e outros pontos que eles acham importantes, justamente para a gente se preparar, né? Porque o primeiro ponto é a educação e o conhecimento. Então, sobre as características clínicas desses pacientes que são infectados por Candida auris, alguns estudos eles variam, né? Mas de maneira geral são características, né? São fatores que são semelhantes a qualquer outra infecção, por exemplo, por Candida albicans, por outras cândidas, tá? Então isso não muda, tá bom? Porque se você pegar um estudo, ele vai dizer que são alguns fatores. Se você pegar outro, vai ter ele vai repetir alguns fatores e vai falar sobre outros. Então, vai depender ali do tipo de paciente que ele tem. Então, o que eu poderia dizer é que são os mesmos pacientes, né, imunossuprimidos, é um patógeno oportunista de outras cândidas. Tá joia? Um outro detalhe que eu esqueci de falar na minha palestra, não significa que Candida auris é mais virulenta que outras cândidas, como Candida albicans, tá? A ciência ela não bateu o martelo. Existem trabalhos em modelos animais que mostram que sim. Existem trabalhos em modelos animais mostrando que a virulência é a mesma. E existem trabalhos mostrando que a virulência, inclusive, é menor. O que é virulência? O grau de patogenicidade. Normalmente a gente costuma dizer, é mais patogênico, porque causa uma doença mais grave, enfim, tem mais fatores de virulência. Mas isso que eu quero dizer, ela não necessariamente é mais virulenta do que outras cândidas. Por isso, a gente observa em alguns trabalhos, por mais que às vezes que o paciente infectado por Candida auris, ele vai ter o quadro clínico dele costuma ser mais grave, tá? Mostrando que provavelmente, eu não consigo bater o martelo nisso diante da literatura, a Candida auris é até mais oportunista, né, no sentido de realmente precisar dessas defesas estarem deficientes, seja de barreira, seja celular, seja humoral, tá? Do que outras espécies de cândida. Tá joia? A questão é que ela persiste e gruda nos locais. Realmente, quando a gente vai ver agora os trabalhos publicados em revistas, né, de alto fator de impacto, Science, comparando a capacidade de persistir e o que ela tem, que ela consegue persistir, formar biofilme, comparado com outras cândidas, realmente é surpreendente. Mas ela não é mais virulenta e o nosso paciente que tem risco para desenvolver a infecção, para transitar, né, num parasitismo, é um paciente que também teria fator de risco para outro tipo de câncer. Mas eu quero citar 2 pontos que eu acho muito importante. Normalmente, o paciente que é infectado por Candida auris, que transita de colonização para infecção, ele está recebendo mais antibióticos. E, provavelmente, em muitos casos, ele está co-colonizado com outras bactérias MDS. Tá? Então, é um ponto importante. Que, inclusive, alguns trabalhos citam esse ponto para demonstrar que é um paciente que está com um quadro clínico mais grave. Porque ele pode estar co-infectado, como existem relatos. Às vezes ele está co-infectado com bactérias multiresistentes. E às vezes ele está co-colonizado com bactérias multiresistentes. Tá? Então, esse aumento, essa necessidade. Então, é muito importante o gerenciamento, né, o stewardship desses antibióticos, já que existe uma correlação com o uso dos antibióticos.
E um outro ponto característico da Candida auris, que difere em relação a outras cândidas, principalmente a albicans, é que o uso de fluconazol de forma profilática, tá? Principalmente para paciente imunossuprimido. Então, se, como a gente viu, 77% de forma global, mas, dependendo do clado, isso pode chegar a 96% dos isolados são resistentes a fluconazol. Então, o uso de fluconazol, ele é um fator de risco para a cândida transitar de colonizante para infectante, para parasita. Tá? Então, eu queria salientar esses dois pontos, trazendo uma diferença em relação às outras espécies de cândida. Então, a gente precisa de gerenciar os antibióticos, mas também de pensar e gerenciar a utilização desses antifúngicos, principalmente de forma profilática. É os que os trabalhos eles demonstram. O saneante, na Anvisa, e no CDC, tem uma lista de produtos ativos e saneantes que devem ser priorizados quando a gente tenta fazer higienização num local, possivelmente, que tenha Candida auris. A gente deve evitar aqueles compostos que só têm amônia quaternária, a gente deve evitar. Se tem amônia quaternária, mas outro princípio ativo, talvez esteja ok, mas só amônia quaternária devem ser evitados. Álcool é moderadamente eficiente, então 60 segundos, né? O CDC indica 60 segundos de álcool de etanol, tá? Já seria o suficiente ali, principalmente pensando aí na higienização das mãos, tá? Do contato. A Anvisa considera álcool moderadamente eficiente, mas principalmente para como desinfetante, né? Então superfícies inanimadas. Os melhores seriam compostos clorados, o peróxido de hidrogênio. Por que o peróxido de hidrogênio? O composto clorado, nós temos que fazer a etapa de limpeza antes da higienização. Então, a gente tem que usar um detergente. Por quê? Porque a matéria orgânica ela afeta a atividade dos compostos clorados. Já o peróxido de hidrogênio não tem isso. A gente pode usar o peróxido de hidrogênio mesmo em superfícies ricas em matéria orgânica, ou seja, com sujidades. Então, o mais indicado é peróxido de hidrogênio, acompanhado por compostos clorados e ácido peracético. Então, seria esses top 3, tá? Álcool moderado e evitar compostos unicamente de amônia quaternária. Existe, como eu disse para vocês, uma lista, tanto na nota técnica da Anvisa, quanto uma lista ainda maior, inclusive com o fabricante, no CDC. Tá joia? Então, esse ponto. Sobre o ambiente, é uma das minhas paixões, vamos dizer assim, da microbiologia, é estudar como que esses patógenos evoluem e qual que é a interferência, tanto num contexto de infecção, colonização, quanto no contexto ambiental. Então, no meu laboratório, o que eu estudo? Eu estudo, por exemplo, como que a Candida auris interage com bactérias multiresistentes, pseudomonas, produtoras de KPC, VRE, MRSA, como que ela interage? Um ajuda o outro no biofilme, um atrapalha o outro. Então, é um ponto. Inclusive, eu tenho uma mestranda minha estudando o efeito dos antibióticos sobre a biologia do fungo, antibióticos antibacterianos. Porque os fungos, apesar dessas substâncias, elas não matarem ou atuarem sobre o fungo do ponto de vista antimicrobiano, não quer dizer que o fungo não sinta e responda à presença dos antibióticos. A gente tem mostrando, por exemplo, vancomicina, fungos que crescem mais na presença de vancomicina. Fungos que formam mais biofilme na presença de vancomicina. Fungos que produzem mais bombas de efluxo, que fazem o efluxo de antifúngico na presença de vancomicina. Então, existe isso. A gente está tentando estudar para a Candida auris. Talvez daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou ter a resposta, tanto para nos deixar tranquilo, ou para nos fazer pensar na utilização desses antibióticos, principalmente também de forma profilática. E sobre esses animais é um grande ponto de interrogação, né? Eu estudo uma hipótese que correlaciona a evolução da resistência antifúngica ao uso de fungicidas ambientais agrotóxicos. Por quê?
aquela maçã onde que foi encontrado o Candida auris, ela tinha sido coberta por agrotóxico para proteger. E aí, de repente, a gente usa a Candida, a gente isola, a gente assim, não foi meu grupo de pesquisa, isola a Candida auris resistente, e isso é uma teoria comprovada para aspergillos fumigatos. Aspergillos fumigatos, a evolução da resistência a aspergillos fumigatos pode ser induzida no ambiente quando ele entra em contato com fungicidas ambientais agrotóxicos que têm o mesmo mecanismo de ação dos antifúngicos que nós usamos na clínica, como é o caso dos azóis. Nós temos azóis ambientais que são muito usados como agrotóxicos, como azóis clínicos, fluconazol e voriconazol, no caso, por exemplo, ITRA do aspergillos. Então, eu estudo essa relação, se a evolução, tanto o que faz a evolução da resistência acontecer no paciente, os aspectos que podem isso acontecer, como quando essa Candida auris está no ambiente. O que pode ajudar, quais fatores vão selecionar, ajudar nessa seleção de Candida auris. Acabou de sair um artigo agora demonstrando que, em alguns casos, isso ainda é um pré-print, não foi revisado por pares, mas chama bastante atenção que, no caso da Candida auris, ela não precisa de uma pressão que selecione a resistência, ou seja, está em contato com antifúngico, com agrotóxico, ela não precisa, porque existe uma instabilidade genômica tão grande que, por acaso, pode evoluir a resistência. Mas lembrando, não é um trabalho ainda revisado por pares, só um pré-print. Então, assim, do ponto de vista biológico, nós estamos diante de um patógeno extremamente complexo que talvez a gente nunca entrou em contato antes, tá? E o que a gente precisa de fazer é estudar e pesquisar para a gente entender todos esses fatores e como que isso interfere lá na ponta, que vai ser na prevenção, no controle e na clínica desse paciente. Tá? Então, espero ter abordado um pouco dessas perguntas. São perguntas muito boas, muito norteadoras, tá? Mas muito complexas, eu diria. Professor, essa aqui é a doutora Roberta, ela trabalha com a gente, infectologista, uma grande parceira da nossa microbiologia aqui no Onofre. Ela falou, inclusive, sobre a próxima pergunta, né? Era uma pergunta sobre os pacientes, os profissionais que atuam junto aos pacientes que têm Candida auris infectados, se eles receberiam insalubridade de 20% ou 40%, né? Ela já respondeu que seria 20%. Nas próximas perguntas, eu vou juntar duas aqui, que é da mesma pessoa, que ela relata, né, que teve contato com paciente com Candida auris e vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, esse paciente estava colonizado, pelo que eu entendi. Então, quais cuidados ela deve ter antes dessa cirurgia? Não existe descrição de nada sobre isso, né? Porque a gente não considera o profissional de saúde, né? A gente considera, como eu disse, que ele tomou todas as medidas necessárias para impedir uh, uh, qualquer risco de colonização. Tá? Então, não existe descrito qualquer estratégia, né, qualquer medida que tenha sido feita de forma diferenciada em relação a isso. Até porque não existem medidas, acredito eu, né, posso estar errado, pela complexidade do assunto, que existam medidas em relação a outros micro-organismos multiresistentes. A gente sabe que a gente tem alguns protocolos, né? Lembra aqui do MRSA, de descolonização, mas eu disse que nós não temos isso para todos os micro-organismos multiresistentes. Então, a gente não tem isso, por exemplo, para a Candida auris, mesmo que se fosse um caso de colonização. Então, a gente considera que essas medidas corretas elas foram tomadas e que estratégias ou medidas diferentes devem ser tomadas, mas não tem isso descrito, tá joia? Considerando que a gente considera o profissional não colonizado, não contactante, enfim, que vai usar ali as boas práticas aí relacionadas ao atendimento, assistência. Então, professor, as perguntas do chat se encerraram. Então, se alguém, né, das 100 pessoas que ainda estão aqui conosco, quiser levantar a mão, falar alguma coisa, esse é o momento.
Eu queria dizer que a gente vai tentar, junto ao E-Saúde, disponibilizar a primeira parte da explanação teórica no YouTube, autorizado pelo professor, para que a comunidade, né, os conhecimentos cada vez mais se disseminem. De qualquer maneira, como não temos mais nenhuma intervenção, professor, eu gostaria de novamente agradecer a sua presença, agradecer todos esses anos de estudo. Agora, o senhor está colocando isso para a sociedade de uma forma incrível. Imagine o tamanho do trabalho que o senhor esteja tendo agora, nesse momento, né, de todo mundo pedindo treinamento, e o senhor aceitou de novo nos ajudar aqui no Onofre. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, por hoje, a todos que estão aqui, estamos encerrando, certo? Bruno, tudo certo pelas gravações? Por Fazer aqui amostras estamos... nos pés. Só para responder aqui, se você me permite, dois comentários. Primeiro, que eu esqueci de falar, né, mas acho que ficou meio. Espero ter ficado claro pela minha apresentação. A transmissão da Candida auris é pelo contato, né, não de forma respiratória, tá? E esses dados que eu trago dos animais de companhia são dados ainda isolados. Então, a gente tem um trabalho que relata isso. Então, a gente não tem informação e não, nesse momento, talvez, não sendo do ponto de vista de pesquisa, né, a gente precisa de, talvez, investigar mais em mais locais para ver se o que eles acharam é uma coisa realmente restrita àquele ambiente, aquele local onde eles amostraram, né, daqueles animais, ou se é algo mais comum entre outros animais e outros ambientes, tá? Inclusive em Recife, por exemplo, quando deu esse boom de esses surtos, né? O pesquisador, o professor Reginaldo, junto com o pessoal da Unifesp, procurou Candida auris em areia de praia, em água, e não acharam. Eu também procurei, né? Eu tenho trabalhos que não focam necessariamente em Candida auris, mas se ela tivesse por aí, ela teria aparecido nos mangues, em outros, na areia, que é um ambiente que existe uma hipótese de que ela surja, e nós também não achamos por aqui, tá? Então, só deixar claro que não vai ser toda maçã, não vai ser toda areia, não vai ser toda gata, não vai ser todo cachorro, mas existem relatos e talvez a gente precise de olhar para eles do ponto de vista de ciência de pesquisa com um olhar de pesquisador para a gente dar uma resposta em relação a isso, à sociedade. Ok, professor. Então, estamos encerrados por hoje, às 10h55, tá bom? Muito obrigado e Obrigado, até mais, pessoal. professor.